Hoje a minha convidada é a dermatologista a doutora Camila Dantas e a gente vai falar sobre flacidez. Um assunto que com certeza para muitas mulheres e homens ainda é tabu e ainda é aquele incômodo. Doutora, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a flacidez? Explica um pouquinho para a gente como que ela surge, o que ela é. Primeiramente, oi, fico sempre muito feliz em falar aqui com vocês, é sempre muito especial, ainda mais falar de um tema tão assim importante e que sempre tem muitas dúvidas, né? Flacidez é a percepção da pele menos firme, né? Uma pele que está ali sofrendo um processo de envelhecimento, uma pele que está com perda de colágeno. E é um processo que acontece tanto em homens quanto em mulheres, né? E se inicia em torno dos 25, 30 anos. E qual que é a causa da flacidez? A gente sabe que pode ser genético, pode ser alguns alimentos, mas qual que é a causa primordial da flacidez, doutora? O que acontece? A gente tem uma proteína chamada colágeno, que é uma proteína importantíssima que nosso próprio corpo produz, né, os fibroblastos, que são células da pele, mas que é uma proteína que não é exclusiva da pele. A gente encontra também ossos, tendões, enfim. E essa proteína vai sendo reduzida a sua produção ao longo da vida, né? Isso, como eu comentei, começa em torno dos 25, 30 e vai se acelerando. A gente tem um código genético que isso influencia, né, o quão cedo ou tarde a gente vai começar a perder essa proteína, mas é claro que o processo de fatores extrínsecos influenciam muito. Então, qualidade de vida do paciente, hábitos de vida, né, tabagismo, doenças crônicas, isso podem acelerar esse processo e fazer o paciente sentir essa flacidez na pele um pouco mais cedo. E a genética tem um fator predominante mais do que o tabagismo, mais do que a alimentação, doutora? Não mais, mas é tão importante quanto. Inclusive, se você tiver pacientes gêmeos e um paciente que tem uma boa qualidade de vida, que faça atividade física, uma boa dieta, e um paciente que tenha, né, esses hábitos, como eu comentei, exposto à radiação ultravioleta, poluição, com certeza aquele que não tem uma boa qualidade de vida vai apresentar flacidez mais cedo. E qual que é a idade que o paciente já começa a ver essa flacidez mais acentuada ainda? Essa flacidez ela vai ser percebida de forma mais intensa a partir dos 30 anos, não que ela não possa ser percebida antes, mas em geral é quando a gente indica esses tratamentos para o colágeno. Então o paciente tem uma perda maior a partir dos 30 e isso vai se agravar, né, com a menopausa. A gente sabe que a gente perde colágeno 1% ao ano. Eu falo assim, a natureza ela é boa, mas ela é masculina, ela favorece os homens, a gente sente essa perda de colágeno, principalmente após a menopausa, porque a redução, né, do hormônio importantíssimo, que é o estrógeno, faz esse impacto na pele e deixa essa flacidez mais intensa na mulher. Você acabou de falar, doutora, que é mais predominante então nas mulheres. Os homens não têm tanta flacidez como nós mulheres? Olha como a natureza é difícil, né? Ela facilita, é muito masculina. Sim, as mulheres sofrem mais com a flacidez, inclusive com o acúmulo de gordura também ao longo da vida, do processo de envelhecimento. Então a gente, infelizmente, tem esse fator aí a ser tratado também. Não que os homens não tenham, inclusive os homens também envelhecem, também apresentam manchas, rugas, mas ela tem mais impacto nas mulheres, principalmente pelo processo da menopausa. Tá, depois que a mulher já tem aquela flacidez acentuada, ela quer começar esses tratamentos. Quais são os tratamentos indicados, doutora? Já comentando assim, começando a sua pergunta, o indicado é antes, né? Antes de estar acentuado. Exatamente. O grau a gente começa a tratar é uma flacidez leve a moderada. Sim. Porque aquele grau avançado, às vezes o paciente vai ter indicação de fazer uma cirurgia plástica para o melhor resultado. Então, ele a partir dos 30 anos começou a apresentar aqueles sinais, por exemplo, ao redor dos olhos. Eu falo que é o primeiro, é um impacto, né, que a gente tem no nosso rosto, área dos olhos, nos denuncia a idade, assim como o pescoço, e é onde sofre o processo de envelhecimento primeiro. Então, a gente tem a flacidez dos olhos, que fica aquela região ressecada, aquela sobra de pele, aquele craquelado, craqueladinho, sabe? Que tanto incomoda as mulheres. Então a gente pode fazer tratamentos em qualquer região que tenha flacidez, facial, papada, pescoço, áreas corporais, né, interno de braço, abdômen, bumbum, coxa, enfim. Então qualquer região com flacidez já tem indicação do tratamento. Doutora, fala um pouquinho pra gente então de quais são os procedimentos que vocês realizam na clínica. Olha, a gente aborda todos os tipos de tratamento, né, focados em resultados para melhora de flacidez. Então, os tratamentos que eu amo, eu até sempre falo muito isso aos pacientes, eu amo os tratamentos que estimulam colágeno, porque são tratamentos mais naturais, né? O colágeno ele é produzido pelo próprio paciente, então ele vai envelhecer com o paciente, né, ao longo da vida, e isso permite uma melhora natural, uma melhora mais progressiva, uma melhora mais duradoura. Uma coisa agressiva. Exatamente. Então o que a gente tem de opção? Nós temos os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias injetáveis, a gente injeta em algumas camadas da pele, né, objetivando fazer essa recuperação de colágeno, essa restauração de volume, dar aquela qualidade de pele, aquele contorno, seja facial, corporal. Dá um up no visual. De forma mais natural. Então a gente tem também os tratamentos com Ultraformer, que é ultrassom microfocado, que ele tem várias ponteiras que trabalham várias profundidades da pele.
E eu falo aos pacientes que ele é o único aparelho que a gente consegue trabalhar a flacidez muscular. Olha. Ele é a academia do rosto, né? A gente trabalha a academia, a flacidez muscular, corporal, e ele é do rosto. Mas a gente pode aplicá-lo também em áreas corporais, né? Pescoço, colo, enfim, como eu comentei, as áreas do corpo. E a gente também tem os grandes fios maravilhosos, high-tech, fios bioestimuladores, que eles vão fazer também esse estímulo intenso de colágeno nas regiões desejadas. E todos esses tratamentos, ele é uma vez por ano? Quantas vezes, quantas sessões o paciente ele tem que ir até o consultório? Excelente pergunta, os pacientes perguntam isso. Então, assim, depende, por isso uma avaliação diagnóstica é importantíssima para ver o grau de flacidez, essa pele do paciente, idade. Em geral, a gente indica um tratamento anual. Eu falo aos pacientes que a gente tem que dar esse up na pele uma vez ao ano, né? Mas nada impeça que, se for uma flacidez mais avançada, ele refaça esse tratamento 6 meses depois. E as sessões variam, de 1 a 3 sessões. Os tratamentos em geral de estímulo de colágeno são os tratamentos toleráveis em relação à dor. E assim, eu sou muito fã porque a percepção é progressiva, é com muita qualidade, sabe? E são tratamentos avançados. Então gosto bastante de tudo que vai mais pro natural. E o paciente também ele pode aliar, tomar alguma coisa para flacidez via oral na casa dele, doutora? Ótimo, olha, acho que é a pergunta que eu mais recebo no Instagram, no consultório, sobre a questão do colágeno oral. Funciona ou não? Então, assim, a gente teve um trabalho em 2019 publicado sobre as revisões das pesquisas feitas sobre a influência e o resultado do colágeno. E o que a gente viu? Ele tem resultado, tem estudos literários, né? A gente tem os colágenos melhores para a pele, os peptídeos, peptão, verisol. Só que o que a gente vê é que esse impacto na pele é mais um pouco hidratação e é um percentual muito pequeno. Então, ele não é expressivo a ponto de fazer uma sustentação facial, uma melhora impactante da flacidez. Então, a gente associa sim, isso potencializa, né? Mas não é um tratamento direcionado para a flacidez. E a partir de qual idade a mulher ou o homem ele já tem que começar a fazer o uso desse medicamento? Como a gente começa a perder colágeno em torno dos 25, 30 anos, nas minhas prescrições eu costumo indicar por aí. Mas varia muito, porque, por exemplo, a gente pode associar o colágeno a outros ativos que melhoram a absorção desse produto no organismo, né? E a gente sempre vai direcionar. É por isso que eu falo, não se automediquem, porque uma coisa você compra um colágeno pronto, mas se você pode cada um é exatamente, individualizar e ver quais componentes são melhores para cada tipo de pele, então isso, né, claro, potencializa o resultado. Obrigada, doutora. Sempre um prazer. Obrigada a vocês.